o ministro da Secretaria de Governo considera que a forte presença de militares na gestão Bolsonaro aumenta a responsabilidade perante a corporação. O general Carlos Alberto dos Santos Cruz descarta vantagem ou desvantagem para a administração. Não tem vantagem nem desvantagem. É exercício funcional dentro daquilo que a população espera, com honestidade, com dedicação, com integridade, como qualquer um teria que fazer. A situação de militar não coloca nada demais, coloca só mais responsabilidade porque a gente representa uma corporação inteira, né? O militar tem uma característica que ele faz parte de uma das instituições chamada instituição total. Quando ele faz uma coisa errada, ele não faz só para ele denigre toda a instituição. Então a nossa responsabilidade é muito grande. Só isso. O presidente Jair Bolsonaro nomeou militares para o comando de 7 ministérios e 2 empresas estatais. Bom, é a discussão, né, Vera, dos militares no governo que a gente já fez ao longo dessa semana. Exato, já era grande a presença de militares no primeiro escalão, agora eles estão ocupando cargos também em várias áreas do governo, no segundo e outros escalões. A nomeação do porta-voz era uma necessidade óbvia do governo, vinha muito mal em termos de comunicação, o porta-voz vai chegar para organizar esse setor aí, mas sempre a opção por um militar. Conversei sobre isso ontem com 2 ministros. Dizem que é natural que seja assim porque é a referência que o Bolsonaro tem, que ele vem desse meio, foi aluno de alguns desses ministros, do próprio general Santos Cruz, do general Heleno, e ouve as indicações que eles têm a fazer para várias áreas. E essas indicações, é natural que elas venham do meio militar, mas isso implicará influência política indubitável no governo dele, algo que não acontecia desde a redemocratização, e também em uma certa filosofia econômica que eles vão implantar nas áreas em que estiverem com ascendência. Na Petrobras, por exemplo, o almirante vai para o Conselho de Administração, vai presidir o Conselho de Administração. Isso é um pouco diferente do que o Temer vinha imprimindo no comando da empresa e também no Conselho. Ele estava buscando a nomeação de mais conselheiros independentes, não ligados tanto ao governo. Vai ter mudança, sim, uma guinada aí por conta da presença de tantos militares. É interessante que o caso do Jair Bolsonaro, que é um pouco diferente do caso do Fernando Collor, os dois não eram pessoas tão presentes na política nacional. O Fernando Collor foi o primeiro presidente eleito diretamente após 29 anos, sem eleições, em 1989, e teve muita dificuldade para governar porque não tinha um grupo que ele pudesse sustentar. Sem entrar em outros méritos, outras questões, a questão é muito longa, não dá para dissertar aqui. Diferentemente do caso do Jair Bolsonaro, que também vem desse fora do espaço da grande política. No caso, ele tem aonde se alicerçar, diferente do Collor, aonde? Nas Forças Armadas, em especial no Exército. A participação dos militares na política brasileira é antiga, na República, não no Império. No Império sempre sua participação foi sob a égide do poder civil. Insisto em dizer, 2/3 dos ministros da Marinha, chamada época de Armada, e da Guerra, que era o ministro do Exército, foram civis, inclusive durante a Guerra do Paraguai. Quando tinha militares exercendo funções como ministro ou até primeiro-ministro, como o caso do Cri Caxias, mesmo assim o governo era sempre um governo civil. A República é que coloca os militares no primeiro plano da cena política. Basta ver o papel dos 2 primeiros governos militares, Eudoro da Fonseca e Floriano Peixoto, que tem um papel fundamental na consolidação da República tal. Nós até comentamos rapidamente ontem a questão do Hermes da Fonseca, na campanha de 1910, o general Hermes da Fonseca, depois o Marechal Hermes da Fonseca, tal, sobrinho do Deodoro da Fonseca, mas aí é uma outra história. A presença também durante o primeiro governo Vargas, né? E a presença de militares nas eleições de 1945, 50, 55 e 60, nas eleições presidenciais. Nas 4 eleições presidenciais, tinha candidatos militares. Na primeira, vencido por um candidato militar, o Dutra. Na segunda, tem candidato militar, mas vence o civil, que é Getúlio Vargas. O militar era o brigadeiro Eduardo Gomes. Em 55, o civil vence outra vez, o militar é o JK. Era o Juarez Távora, o candidato pelo PDC antigo, não o atual Partido Democrata Cristão. Em 60, os militares perdem outra vez um candidato militar. O Marechal Lott, candidato do PSD, perdeu para o Jânio Quadros, candidato da UDN e tal. E depois, evidente, durante o período do regime militar, a presença dominante dos militares das 3 armas, especialmente do Exército. Mas a Nova República foi enterrada, a Nova República não existe mais, foi enterrada o ano passado, 30 anos de Nova República, né?
foi enterrada, e a construção, portanto, agora a crise continua política, é que ela não aparece, porque há um sentimento de otimismo muito grande dos agentes econômicos, há um desejo que o país retome o seu caminho de crescimento econômico, enfrente os graves problemas nacionais, mas é bom lembrar que esse período de pacificação é o mês de janeiro para o novo governo. A partir de fevereiro que a coisa complica, ou seja, reabre o Congresso, eleita as mesas diretoras das duas casas e o STF volta a funcionar. O STF é fonte de problemas, não é de solução de problemas, é de criar problemas. E aí tem a tramitação das reformas. A questão dos militares, nesse sentido, é onde o governo pode se basear, ou seja, ele precisa ter um corpo político para se alicerçar. E agora é diferente, não através do autoritarismo, foi através das urnas. Teve 10 milhões de votos a mais do que o Haddad, o Jair Bolsonaro e tal. Então, isso é uma novidade. A entrada dos militares nas principais esferas de governo e é um dos grupos. O governo Bolsonaro, para concluir, é formado por 4 grandes grupos. Um deles, e o dominante, é os militares, a presença dos militares. Em especial de uma espécie de primeiro-ministro informal, que é o general Heleno.